Quem mudou de postura definitivamente foi o Palmeiras. Aquele do Paulistão acabou. Esse do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores está daquele jeito. E tem compromisso fora de casa, diante do Vasco. O gol de Gustavo Gomes contra o Ceará pela Copa do Brasil foi o gol de número 40 do Alviverde em 26 partidas na temporada. Foi também o gol para trazer o Palmeiras de volta aos trilhos, já que tinha perdido a invencibilidade em casa para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. 1-0 com 1-0 se paga, que venha o próximo desafio. E agora é o duelo contra o Vasco que se aproxima. Vice-líder da Série A, atrás do Flamengo por apenas 1 ponto, contra um Cruz Maltino que está cambaleando. Não ganha há 5 jogos e vem de um empate contra o Operário no Paraná pela Copa do Brasil. O Palmeiras deve ter mudanças para o duelo. É o rodízio pontual promovido pelo comandante português. Abel Ferreira começou o duelo na capital cearense pela Copa do Brasil com Richard Rios e Piquerez no banco. Eles devem começar o duelo de domingo. Mas tem posição que não tem escolha. Marcos Rocha e Mike estão de fora ainda. Então Giai segue como único para a lateral direita. Vasco e Palmeiras vão se enfrentar neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Justamente o palco do último encontro entre os dois. Na 27ª rodada do Brasileirão do ano passado, 64 mil ingressos foram vendidos. Recorde de público e de renda na última temporada. Naquele dia, deu ao Alviverde gol de Flaco Lopes. O argentino é também um dos artilheiros do time em 2025. 7 gols em 20 partidas, ao lado de Estevam, que também marcou 7 vezes, mas em 24 jogos. Com eles em campo, chance de manter um enorme tabu. O Palmeiras não perde para o Vasco desde 2015. Nos últimos 12 confrontos, são 4 empates e 8 vitórias. 3 delas consecutivas. Não é o ponto forte dele. E o Abel é um cara extremamente estrategista que, se tiver que mudar a característica do time dele neste jogo para ganhar daquele time, ele muda. E ele consegue encontrar soluções. Então eu acho que a Copa do Mundo é o tipo de torneio que o Abel se daria muito bem. Muito bem. Então cada um tem o seu ponto forte. Acho que dos 3... É duro você ter o Ancelotti livre e escolher outro. Isso Sim. é difícil. Mas você não tem o Ancelotti livre, então isso faz parte da sua escolha agora também. Exato. Eu acho o Jorge Jesus a escolha mais segura das 3. Tá. A do Ancelotti é a mais impactante, a do Abel é a mais próxima, mas a do Jesus talvez seja, entre todos os campos de análise, a mais segura para a seleção brasileira. Muito bem, olha, ainda não é oficial, né? Porque o Al Hilal, ele não confirma, o clube não confirma a demissão do Jorge Jesus, mas a imprensa na Europa, a grande maioria dos jornalistas lá na Europa, já confirmando que o Jorge Jesus foi demitido. Bom, vamos seguir o Sport Center, falamos agora do Palmeiras, que venceu ontem na estreia da Copa do Brasil o Ceará, mas o Vitor Roque não marca. Ele foi contratado para ser o homem-gol do Palmeiras, o camisa 9, que a torcida tanto cobrava. Vitor Roque foi a contratação mais cara da história do clube. Estreou na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo e cavou um pênalti polêmico que deu a classificação ao Palmeiras. Na decisão do Paulistão, mais uma vez se destacou ao sofrer um pênalti, dessa vez sem discussão. Já teve 2 gols anulados, um contra o Cerro Porteño pela Libertadores, outro contra o Corinthians pelo Brasileirão. E teve gol que o zagueiro tirou em cima da linha. Até agora foram 12 jogos defendendo o Palmeiras, 18 finalizações, mas nenhuma assistência e nenhum gol. Olha, a verdade é que nós não podemos mentir, os centroavantes vivem de golos, não é? Mas eu como treinador, há muito mais trabalho por trás só de fazer golos. E às vezes é uma questão só de paciência e de timing, mas claro que os golos trazem confiança e eles precisam disso, mas eles sabem que quer os jogadores, quer o clube, quer o treinador confia nele.
Outro que busca despontar no Palmeiras é o novo camisa 10. Paulinho foi contratado no início do ano, mas estreou só em abril, no clássico contra o Corinthians. Disputou apenas 4 jogos até aqui e todos entrando no segundo tempo. A segunda contratação mais cara da história do clube ainda aguarda o primeiro gol e o primeiro jogo como titular. Mesmo sem os gols dos principais jogadores contratados nesta temporada, no último mês o Palmeiras teve o melhor desempenho entre os times da primeira divisão. Em 8 jogos, 9 vitórias, quase 90% de aproveitamento. O destaque é o rendimento fora de casa. O Palmeiras está invicto a 17 jogos como visitante, com 6 vitórias consecutivas. A performance do time dá tranquilidade para os novos contratados e ameniza a cobrança da torcida. Por enquanto, a pergunta que fica é: imagina quando os goleadores desencantarem. Vamos falar então do Vitor Roque, principalmente. Vamos subir o nosso telão e colocar os números dele desde que ele chegou. Você gosta, né? Gosto. Vamos lá então. Bom, os números dele: 12 jogos, 18 finalizações e 5 no alvo. Isso, nenhum gol pelo Palmeiras. André, que foi? O que falta ao Vitor Roque? É aquela história calma, quando desencantar as coisas vão andar, dá para ter mais paciência. Inclusive, eu estava hoje dando uma passadinha lá no Marca e eles metendo o pau no Vitor Roque. Dá vontade de falar: meu amigo, agora você cuida do céu, deixa o daqui, né? Mas estão lá criticando o Vitor Roque. Pois é, quem pode responder essa pergunta, né, com precisão, Marcela, são as pessoas que conhecem o Vitor Roque de perto, né, aquelas que trabalham com ele. Pessoal no Palmeiras, a comissão técnica, como ele tem andado no dia a dia, como ele está encarando essa fase inicial no Palmeiras, já de muitos jogos, sem conseguir fazer um gol, sem contribuir de fato. Eu não sei se ele é o tipo de pessoa que se deixa impressionar ou influenciar pela quantidade de investimento que o Palmeiras fez. As coisas na carreira dele aconteceram de uma maneira muito precipitada, o que é normal na saída do Brasil, depois do sucesso que ele teve, mais uma vez também precoce, no Atlético Paranaense, direto para um dos clubes da elite do futebol. Eu tenho alguma reserva, mas essa é a minha opinião, distante, sempre respeitando a decisão que cada um toma a respeito da sua carreira, mas eu tenho alguma reserva em relação ao tempo que ele demorou, muito curto, para não desistir, mas para falar: tá bom, vou voltar para o Brasil, né? Cada um, eu vou falar de novo, para que não haja má interpretação. Cada um tem total direito de passar o tempo que quiser, onde quiser, desde que tenha condições. E ele teve. Tomou a decisão, depois do Betis, de vir para o Brasil, tentar recuperar sua carreira no Palmeiras, com idade ainda para, quem sabe, mais um salto para a Europa, dependendo de como as coisas andarem. Mas poderia ter insistido mais, essa era uma opção que ele também tinha. Então eu não sei se tudo isso acaba interferindo, e agora essa sequência de jogos, cada jogo, a cada dia, teoricamente a pressão fica maior, o peso desse gol que não sai fica maior também, e é claro que no momento em que ele começar a marcar, a partir do primeiro, ele vai ficar mais leve, mais tranquilo e muito mais aliviado e muito mais satisfeito. Mas talvez agora, que já são 9 jogos, essa ansiedade... 12, né? 12 jogos. 12, desculpa. Essa ansiedade esteja atrapalhando. Agora, ele também não é o primeiro centroavante, essa classe de jogadores que vive de gols, como diz o Abel, a enfrentar um período de seca. A questão é que é o início, né? Ele não tem um gol ainda pelo seu novo clube e isso faz com que o pessoal lá na Espanha pegue no pé, o que não precisa também, mas é assim o futebol. Já pegou muito no pé quando ele estava lá, né? Deixa o meio agora por aqui. Mas são 12 jogos, eu me questiono se o Abel vai também continuar com muita paciência ou se daqui a pouco começa a tirá-lo e aí a pressão fica ainda maior. Porque assim, o Vitor, olhando só pelo prisma do Vitor Roque, ele tem 2 problemas nessa história. O primeiro problema é a sua seca de gols. O segundo problema é que a sua seca de gols coincide com o crescimento do Flaco Lopes. Então, não só ele não vem entregando os gols, não é que ele vem jogando mal, tá? Isso é importante dizer. Ele não vem jogando mal regularmente, ele fez bons jogos.
mas ele não entrega gols até o presente momento. E o concorrente, que era um cara que estava por baixo quando ele chegou, começou a fazer gols e tem jogado bem. O jogo lá em La Paz foi um jogaço do Flaco, outros jogos também, contra o Fortaleza, o jogo seguinte também atuou bem. Então, assim, talvez uma disputa que é inimaginável quando ele foi contratado seja uma disputa real no momento. E aí é uma questão do Abel fazer uma escolha. Mas eu acho interessante a gente olhar para o caso do Vitor Roque, porque uma coisa o centroavante está há 12 jogos sem marcar, porque ele não está jogando bem, porque ele está perdendo gols fáceis, porque ele está tomando as piores decisões possíveis. Mas o Vitor Roque, ele fez 2 gols. Os gols foram invalidados por impedimentos ajustados. E isso não diz contra ele. Ele fez os gols. Esse lance contra o Bahia, que está aqui atrás, ele fez tudo o que tinha que fazer, mas o Eric tirou em cima da linha. Isso não diz nada sobre o Vitor Roque. Isso diz sobre o Eric. Olha lá, ele fez o que tinha que ser feito e o gol foi anulado. É claro que para o atacante o que vale é o número, o time precisa, mas ele não está jogando mal, né? Ele está dando muito azar, inclusive. Taticamente ele vem se encaixando bem. E assim, o Vitor Roque é muito bom jogador, mas ele, até o presente momento, não me parece, por exemplo, a mesma prateleira do Endrick, do Estevão, nem se fala. Ele é muito bom jogador, tem muita margem para evoluir, ele surgiu muito novo, ele ainda é um jogador em formação. E eu acho que ele vai encaixar no Palmeiras, mas não sei se ele vai ser um cara que vai entregar 25 gols no ano, 20 gols no ano. Isso não dá para dizer. O que a gente vê até o presente momento é um jogador que taticamente se encaixou bem na equipe, que teve oportunidade e fez gols, porém eles não foram validados. Então espero que ele lide bem com a ansiedade, mas o outro problema é que o Flaco está crescendo, tem jogado bem e tem feito os gols que ele não fez. Vamos seguir o Sport Center, intervalo por aqui. Tem mais vindo pela frente. Nacional do futebol brasileiro, olha, o Vasco não vence o Palmeiras há 12 jogos. E esses 12 jogos foram todos pelo Campeonato Brasileiro. E a data é a mesma o ano, né? É o mesmo de Flamengo e Cruzeiro. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015. É curioso porque a gente está falando dos 2 primos ricos da última década do futebol brasileiro, né? De Flamengo e Palmeiras, que começaram um processo de reestruturação pouquinho antes desse campeonato de 2015 aí, né? Não começaram ao mesmo tempo, mas foi ali por volta de 2012 e 2013. E esses clubes começaram a tomar medidas severas de administração para se livrar de dívidas, enfim, para ter um potencial de investimento maior. Né? E eles fizeram isso mantendo o modelo de clube associativo, né? Sem se transformar em SAF. Acho que nem estava liberado ainda naquela época, né? Quando o Flamengo e o Palmeiras começaram. E tanto o Vasco quanto o Cruzeiro talvez tenha sido mais espalhafatoso, né? Porque conquistou grandes títulos com times milionários e justamente a montagem desses times quebrou o clube para depois, né? Com passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro, com a demora para voltar, enfim, com uma situação pré-falimentar, e aí adota o modelo de SAF. Um caminho parecido com o do Vasco. O Vasco só não teve, recentemente, assim, tantas conquistas quanto o Cruzeiro, mas foi pagando contas históricas, né? Contas que seus antigos dirigentes deixaram, e aí acabou vivendo praticamente uma década pensando em Série B de alguma maneira, né? É o que eu costumo dizer sobre o Vasco. Durante 10 anos o Vasco ficou ou jogando a Série B ou lutando para escapar por pouco da Série B, com algumas pequenas exceções nesse caminho. Então, o Cruzeiro não venceu o Flamengo e o Vasco não venceu o Palmeiras nesse período, né? Emblemático. Casa com o que a gente está vendo. É a consequência, né? Do que você acabou de relatar. Nem sempre vai ter essa lógica, assim, nem sempre vai ser tão cartesiano. Não é isso. Sim, mas esses título dois do exemplos... livro, né? A bola não entra por acaso. Isso. Às vezes entra sim. Nem sempre vai ser assim tão casadinho, mas, né, aí ficou muito evidente, né, como 2 clubes lidaram com as suas finanças na última década e como lidaram os outros 2. O Tim já falou várias vezes aqui, né? Bobagem, desculpa. Falou bem sobre o que aconteceu com o United, né? De dirigentes fazendo dívidas e fazendo dívidas rolarem ao longo do tempo, jogando para frente, né? O clube existe para extrair valor dele, né? Que é o grande problema potencial de SAF. Por que o cara está lá? Qual é o objetivo? Isso é uma coisa que eu acho que
ainda é um incógnito no futebol brasileiro. De onde vem o retorno, né? Sim. A gente está vendo claramente para o dono de Manchester United,